Uma boa noite a todos. Vamos iniciar aí mais uma live. Vou enviar aqui o convite para os palestrantes de hoje. Dr. André Uliani, convidado. Deputado Luiz Felipe. Vendo o pessoal entrando. Quem for entrando vai comentando aí, já deixando comentário de onde é, da onde você está nos assistindo. Opa, Olá, boa noite, deputado. como é que vamos? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e o senhor? Tudo ótimo. Obrigado, bom estar com vocês aqui. O doutor André Uliano avisou que vai atrasar aí uns 3 minutinhos Certo. e a gente já pode ir começando. Vamos começar. Isso. Senão a gente perde muito tempo. Já é pouco tempo, né? O Instagram nos dá aí apenas 1 hora de live. É só Muito bem. aproveitar para pedir para o pessoal que já está nos assistindo para ir seguindo aí o Instagram da Abrajuc, que é a Associação Brasileira de Juristas Conservadores. E segue aí para ficar por dentro das nossas futuras lives, eventos, do, do livro que a gente vai lançar aí sobre ativismo judicial. Então peço para o pessoal ir seguindo a Abrajuc aí no Instagram. Deixa eu fechar aqui a cortina direito. Bastante gente aí assistindo. Bom, eu vou fazer aqui então a apresentação do tema e o currículo para a gente já poder começar e não perder tempo. Nós iremos falar hoje na live sobre globalismo e as nossas defesas, né, as Forças Armadas, a defesa do Brasil.
da nossa soberania e do nosso povo, né? Sobretudo a defesa da nossa liberdade. E esse tema será explanado aí pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E eu vou ler aqui um breve currículo dele. O deputado é cientista político, ativista e empresário brasileiro. Foi eleito deputado federal em 2018, né, para um primeiro mandato. É formado em administração de empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, que é aqui em Vassouras, né, perto de Volta Redonda. Não, é aqui em São Paulo. Ah, é de São Paulo? Ah, sim. Em Vassouras aqui tem uma com nome bem parecido. Ah, sim. Com mestrado em ciência política na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e com MBA, tá em francês, o deputado pode falar aí? Em cidade, é a redução. Perfeitamente, na França. É descendente direto da família imperial brasileira, então estamos aqui diante de um descendente de Dom Pedro I, Dom Pedro II, da Princesa Isabel. Isso é uma honra para todos nós, né? É autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado? E no Congresso Nacional atua na fundamentação e estruturação de projetos de lei para iniciar reformas estruturantes, né, para o país, como a reforma política, a reforma tributária, a reforma administrativa. É autor da Libertadora, né, que é uma proposta aí de uma nova Constituição Federal, e também é um grande apoiador das Forças Armadas. Tem utilizado aí o seu mandato para apoiar as Forças Armadas brasileiras. Pois bem, então, diante dessa apresentação, o deputado vai falar sobre isso, sobre a questão do globalismo, o avanço do globalismo e a questão das defesas no Brasil. E reiterando aí, depois eu vou falar disso mais vezes, pedir para o pessoal seguir a Abrajuc no Instagram, a Associação Brasileira de Juristas Conservadores. E fique por dentro aí que a gente vai ter, dia 2 de setembro, já fica até o convite aqui para o deputado, um evento chamado Novo Constitucionalismo e o Risco para a Soberania. Será no Clube de Aeronáutica do Rio de Janeiro, dia 2 de setembro. A gente vai alinhando aí. Teremos esse evento aberto ao público, teremos o lançamento do nosso livro sobre ativismo judicial em breve. Então eu peço para todo mundo aí seguir a Abrajuc no Instagram e ficar por dentro. Passo então a palavra para o deputado. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, o tema, de fato, é um tema que cresce no Brasil. Muitos agora já não olham esse tema de globalismo como sendo teoria de conspiração, mas sim como estratégia em execução. E aí fica a grande questão. Estamos preparados, estamos adequados a isso ou não? Vou fazer aqui uma breve exposição do que está acontecendo no mundo agora, né? Considerando que é o final do século XX, nós víamos a ONU, o crescimento da ONU, que foi a reposição da Liga das Nações, que nasceu no início do século XX, aí veio a ONU, e dentro do contexto da ONU, que tinha uma proposta melhor do que a Liga das Nações, era uma proposta mais branda, mais fácil de você aderir, com o tempo ela foi se enrijecendo, foi se transformando em uma organização com um poder de influência quase que muito grande, né? Além da influência, quase que vira impositivo. E é claro que toda a intenção de vários agentes da ONU é de fazer uma imposição, transformar aquilo em um órgão mais impositivo, cada vez mais impositivo. Mas o que acontece também? À medida que você vai crescendo essa ideia de unificação global dentro de uma estrutura aí, ainda não formalizada, você também cresce a antítese disso. E a antítese disso é outra visão. Então, se a visão
da ONU é uma visão unipolar, de criar um governo central, um governo único, homogêneo, e expandir isso. Do outro lado, você vai ter a resistência e uma proposta alternativa, que é o mundo multipolar, que é um mundo de uma variadas, ao contrário da unificação, que seria a dispersão, e uma diáspora de países, soberanias independentes, e é exatamente isso que a gente está vendo agora. Entrou aqui o nosso mais um. Olá, pessoal. Me ouvem aí? Opa. Sim. Sim, ouvindo bem. Tudo Ótimo. Mil perdões. Aqui com os meus filhos aqui. Aqui em casa tenho só 6, então comum acontecer isso. Tava fora de. Perdão, podem continuar, mas já estou acompanhando o diálogo aí. Você está na contramão do que está acontecendo no mundo, que é a queda da natalidade por casal. Você está aí na expansão da natalidade por casal. Eu estou aqui sozinho tentando reverter, entendeu? Boa, pode continuar, doutor deputado. Então, como eu havia falado, essa visão, essa ideia do mundo unipolar vem num crescente muito forte, sobretudo agora no início do século XXI. No entanto, ao mesmo tempo, a antítese disso também cresceu, que é os países não alinhados com essa proposta unificadora, que por vezes jogam junto, por vezes não, e que países são esses? Geralmente os países mais fortes. Os países mais fortes como China, Índia, como a Rússia, né? Então temos países aí continentais e o próprio Estados Unidos, durante um hiato aí com o Trump, de 4 anos somente, mas os governos norte-americanos anteriores e depois são muito favoráveis a essa unificação global, porque os Estados Unidos é uma potência global, tem 200 bases militares espalhadas pelo mundo, a polícia global, efetivamente. Nenhum outro país está no mesmo nível de poder bélico. Mas os Estados Unidos tem perdido as suas alavancas. Que outras alavancas além do poder bélico? Alavanca política, tem perdido influência política e tem perdido influência econômica. E isso é perigoso, sobretudo quando você tem um governo aí, como o governo Biden, que é um governo e que perdeu várias maneiras de poder agir, de influenciar outros países. Enfim, então isso dito é um ponto a gente ser destacado. Mas o que está acontecendo exatamente por essa fragilidade? Então você tem uma fragilidade dos Estados Unidos, uma fragilidade da Europa. Aí a fragilidade ela é diversa, né? Militar, política e econômica. Começar com o econômico. Economicamente, fiscalmente eles estão indisciplinados, monetariamente eles estão criando inflação nos seus países, o euro está enfraquecido, o dólar está enfraquecido. Então, existe até uma discussão de fazer esse outro bloco alternativo, que não quer a unificação global, que quer o mundo multipolar. Esse está olhando, poxa, tem uma oportunidade aqui da gente fazer uma moeda alternativa que possa ser uma reserva para se fazer transações nacionais, isso talvez até rivalizar o dólar como sendo uma moeda de reserva, já que o dólar está desandando, né? Então isso está acontecendo nesse momento, né? E eu acho que isso vai lograr um nível de sucesso nos próximos anos, que a gente vai ter que ficar muito atento a isso. Então, o que está acontecendo com essa fragilidade dos Estados Unidos e Europa é que tem novos blocos se formando. Estão vendo que, olha, a agenda política dos Estados Unidos e da Europa, em conjunção com a ONU, que são os blocos dominantes da ONU, que estabelecem ali as suas medidas, e tem todos ali uma visão unipolar, isso assusta os países, né? Sobretudo quando os Estados Unidos reagiu à guerra da Ucrânia, foi o grande catalisador. A Rússia estava se unificando com a Europa, estava se aproximando da Europa, estava se tornando talvez um dos maiores fornecedores da Europa, o fornecedor mais amigo da Europa. Os europeus estavam muito felizes com essa junção, mas os Estados Unidos interferem via OTAN e resolve reativar a OTAN, no expansionismo da OTAN. E os russos apontam que isso foi um acordo tácito no passado, que os Estados Unidos não iria expandir a OTAN, um acordo meio que verbalizado entre as duas partes,
há mais de 60 anos atrás. Então, é uma violação de um acordo tácito que existia entre Rússia e Estados Unidos. Os Estados Unidos violou isso, expandindo a OTAN, e aí a Rússia reagiu, falou, olha, se vocês estão agora continuando a expansão, eu tenho que tomar medidas aqui. E aí teve contramedidas, que é os Estados Unidos junto com a Europa, promovendo aí uma série de sanções, usando até no seu poder ainda financeiro, de bloquear ativos, bloquear recursos, bloquear bancos, bloquear comércio, bloquear vias portuárias, bloquear vias aéreas. E os outros países ficaram chocados com isso. Os países mais fracos que a Rússia, e o Brasil incluso, ficaram chocados com esse poderio de interferência e de aniquilar praticamente a economia da Rússia em poucos meses. É claro que a Rússia tomou várias medidas, já havia planejado isso, e o que acontece então é que novos blocos, novos acordos, novas alianças estão sendo formadas em função dessa reação russa à reação norte-americana. Teve várias ações e reações aí, não quero perder o fio aqui do raciocínio. Mas então isso estimulou uma aceleração de um processo de desglobalização. É isso que a gente está vendo. Então, se a gente está vendo um processo de globalização já está atingindo a sua maturidade, agora com o conflito ucraniano, que engatilhou uma série de reações aí desses blocos, não necessariamente alinhados 100% com a Europa e Estados Unidos, que dominam a ONU, esses blocos alternativos falaram, peraí, nós temos 40%, quase 50% do PIB mundial. Nós temos mais de 60% da população mundial, ou mais até. Nós temos um equilíbrio fiscal, temos uma moeda forte, nós produzimos, nós não estamos somos países produtores. Por que nós vamos nos submeter a essas sanções que estão sendo impostas por esses poderes que estão diminuídos, estão enfraquecidos? Então, o processo de desglobalização foi acelerado. Tá? Estamos aí num compasso muito mais propositivo de criação de alternativa a tudo que era criado antes. O dólar como sendo base, o dólar deixando de sendo base. A ONU como sendo um fórum de discussão internacional, outros fóruns de discussões internacionais estão sendo criados também. A OTAN como sendo um grande protetor, talvez único, OTAN e Estados Unidos. Já há acordos entre países árabes, acordos bélicos também em discussão em outras áreas. Isso, então, ou seja, há novas alianças aí. Eu diria que o conflito internacional, o nível de ruído e de instabilidade internacional só vai tender a crescer. Esse é o cenário. É um cenário de desglobalização, o ressurgimento do nacionalismo em vários países, e são forças que agora têm alternativa, antes não tinham. Né? Agora existe aí grandes países não alinhados com Estados Unidos e Europa que são também favoráveis a um desalinhamento que tem sido criado no passado. Então, os conflitos bélicos, os conflitos comerciais, os conflitos políticos mundiais vão crescer nesse cenário. Tá? Isso é ruim? É claro que é ruim, mas é bom também. Existem oportunidades aí. Tá? Não vamos dizer que isso é só ruim. Não, muito pelo contrário. Para o Brasil, especificamente, isso é uma grande oportunidade. É talvez a maior oportunidade da história do Brasil. Tá? O que está acontecendo agora no mundo. Tem que fazer essa leitura da maneira que eu tenho feito aqui, da análise que eu tenho conduzido aqui. Então, as grandes economias estão em crise. Né? E podemos até falar das economias alternativas, como China também está em crise, Estados Unidos está em crise, Europa está em crise, a China tem sua crise interna, a Rússia vai passar por um processo de recessão, a Índia está indo muito bem, é um dos países de destaque aí, está crescendo ainda, está fazendo dever de casa muito bem, é uma referência para o Brasil. É um país em que vai manter a sua independência, tem capacidade de manter a sua independência, tem acordos bilaterais com todo mundo e tem uma defesa muito forte. E olha o que é interessante aqui. Se nós entendemos que nós temos uma dinâmica de fragilização desses acordos internacionais multilaterais, né, que seria a ONU, o Mercosul e todos esses acordos assim supranacionais
que vinculam blocos que antes existiam. Como tudo isso agora vai ficar fragilizado, os países vão começar a agir independentes um do outro. Isso cria alternativas de fazer novos negócios, mas também cria alternativa de fazer novas parcerias financeiras, de recursos que antes eram mal vistos por esse bloco unitário, né, o bloco do unipolar. A ONU tem todas as suas medidas, tem acordos financeiros até com relação ao sistema financeiro, que acabam se liberalizando, uma vez que você começa a querer adotar uma outra moeda, o yuan. O yuan já tem crescido em adoção. Os bancos centrais estão aceitando o yuan, em manter yuan nas suas reservas. A mesma coisa está acontecendo com o rublo. O rublo tem fortalecido nesse processo. A Índia também. Vários países que faziam comércio com a Índia, agora, em vez de fazer comércio em dólar, fazem comércio em rúpias e mantêm ali suas reservas em rúpias. Então, é gradual que está acontecendo isso, o fortalecimento dessas moedas alternativas, o comércio bilateral com esses países também está crescendo, a tolerância que antes não existia, agora está existindo. Que tolerância é essa? A China, por exemplo, é um grande exemplo. Ela tolera ditaduras, ela tolera sistemas democráticos falhos, ela tolera países que vivem em corrupção, ela tolera. Ela tem um modus operandi que independe disso. Então, os outros países também. Rússia também está na mesma toada. Emirados Árabes, Arábia Saudita, Índia, todos esses países são países produtores importantes, né? Vejam o que está em jogo aqui. E uma tentativa agora relativamente recente do Biden de trazer para dentro, de volta para esse bloco ocidental, a Arábia Saudita, os blocos dos países árabes. Houve uma tentativa falha. O Biden fez uma visita agora, chegou lá com o chapéu na mão, saiu com o rabo entre as pernas. Ele não logrou sucesso, foi um tremendo fracasso. Os países árabes, vou até incluir aqui, Israel, estavam presentes nessas discussões, e ali tem um risco crescente, que é o Irã, que é um expoente ali que abala todo mundo, ao mesmo tempo que ele é parceiro de algum desses outros países, mas o Irã ele afeta o conjunto do Oriente Médio, né, dos países árabes que não são xiitas, né, que são maioria sunitas. Ele é uma ameaça à Jordânia, é uma ameaça à Síria, é uma ameaça a Israel, uma ameaça à Arábia Saudita. Então, esses países estão tentando fazer até um bloco de defesa capaz de rivalizar o risco do Irã. Israel também tem interesse nisso. Então, você veja que esses blocos não estão mais dependentes do que os Estados Unidos quer, que a Europa quer. Eles já estão começando a se desvincular do ponto de vista militar, econômico e, claro, político. Né? Politicamente, eu diria que seria, para nós, talvez uma das grandes vantagens, né? de obter essa, como é que eu diria, essa independência política e deixar de ser vassalo da ONU. Então, o que acontece? Nesse cenário todo, temos um acirramento de conflitos globais, várias novas parcerias possíveis, novos blocos formando, os BRICS se fortalecendo, vários países querendo entrar dentro dos BRICS, né? Temos Indonésia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, vários países grandes com economias fortes querendo entrar nos BRICS. Isso fortalece não só... Tem só uma instituição que é o Banco dos BRICS, certamente o Banco dos BRICS vai ser fortalecido com esse processo. E, claro, outras agências podem ser criadas ali. Não é que eu acho que seria uma nova medida, não seria uma nova ONU, mas seria algo rival à ONU. E lembrando, quando a ONU foi criada, ela foi criada de uma maneira muito mais tolerante. E ela substituiu completamente a Liga das Nações. A Liga das Nações era muito rigorosa, muito interferia demais nas suas medidas, né? Nas suas vontades ali, na sua carta fundadora. Ela exigia que os países fizessem adotassem uma série de posturas. A ONU veio com uma proposta mais branda, que era, vamos só acabar com a guerra mundial, vamos só acabar com os conflitos. Claro que depois de quase 100 anos de ONU aí, a ONU se enrijeceu para se tornar algo extremamente regulamentado e regulamentador também. Então, essa nova proposta é uma proposta mais branda, mais aberta, menos julgadora. Então, é muito possível que ela logre sucesso em adesões de países que hoje são países
fiéis à ONU. Então, eu acho que a gente tem uma proposta nascedora aí muito importante para o Brasil. O Brasil pode também fazer parte da liderança desse novo bloco aí, se ele jogar bem esse jogo. Mas aí, qual é as alternativas do Brasil? Para encerrar aqui o meu início, a gente abrir aqui para perguntas e um debate. Nós temos 3 alternativas, né, nesse conjunto. Ou a gente se reafirma servo do Ocidente, que é isso que a gente é, na verdade. Nós atendemos às vontades da Europa, nós atendemos à vontade dos Estados Unidos, o que eles querem, eles conseguem efetuar aqui, tem grupos de apoio, tem interferência e influência de juízes, tem fundos de investimento que também abraçam essas ideias globalistas e impõem essas ideias do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico no Brasil. Então, isso é abraçar o Ocidente, reafirmar que nós somos do Ocidente. Existe uma proposta também, uma ideia aqui, da gente se compor mais como sendo um país dos BRICS, né, e fazer parte desses novos países, só que, vamos lembrar, esses novos países não são referências de absolutamente nada que a gente é, de fato, ou seja, queremos ser um Estado de direito, sofisticado, amadurecido, queremos ter uma economia de mercado bem ampla e sem interferência, esses países não são referência disso, né? Rússia e China são autocracias históricas, nunca foram democracias, né? A Índia, eu diria que seria o país mais ali na área cinzenta, né? Tem uma democracia falha, talvez mais falha que a do Brasil, mas melhor do que Rússia e China, né? Então, não são referências aí de modelo político. Então, eles não vão passar julgamento, eles não vão ter uma agenda política efetiva contra o Brasil. No entanto, temos esse outro lado, né? São países que são geridos aí de uma maneira meio arbitrária. Então, isso não necessariamente é bom. No entanto, a proposta monetária, financeira, comercial e de se colocar como um rival político desse bloco que interfere já no Brasil é muito importante. Então, temos que ver o nascedouro dessa ideia com muita proximidade. Então, eu diria que essa seria a segunda opção, de fazer mais parte dos BRICS e reforçar nosso posicionamento em prol dos BRICS. A terceira opção, que seria seria a Nirvana, que seria mais ou menos o que a Índia tem feito, né, como referência aqui. A Índia é totalmente independente, está reafirmando a sua independência. Ela tem grandes amizades, compra muitas armas da Rússia, fornece muita coisa para a Rússia, tem muita troca econômica com a China, no entanto, tem problemas políticos com a China, ela tem problemas políticos com outros países na região, no entanto, ela não entra ela não deixa o político afetar o resto. Ela tem uma independência política, das suas decisões políticas, com relação às decisões econômicas de comércio. Então, comercialmente, ela é muito forte, é a quinta maior economia do mundo, né? Talvez vai chegar a ser o país mais populoso do mundo, eventualmente, nos próximos anos vai ultrapassar a China, e tem uma força de defesa e tecnologia que está em ascensão e capaz de rivalizar certamente a China. Ninguém consegue rivalizar os Estados Unidos, tá? Só para deixar isso bem claro aqui. No entanto, a competição para ser o segundo colocado, ela é acirrada. Quem que é o número 2? A China está se despontando como sendo o número 2, mas tem o Japão ainda é muito mais forte na parte de marinha mercante, então a marinha do Japão ainda é maior, então não pode dizer que a China está com esse poder todo aí. A China perderia em qualquer situação de conflito internacional. No entanto, você acopla isso à Índia, que está também crescendo no seu poderio aeroespacial, tecnologia, é um país nuclear, tem bomba nuclear, tem praticamente toda a sua linha de defesa, tem uma indústria de defesa enorme, né? Eles investiram muito nos últimos 40 anos, 50 anos, na indústria de defesa da Índia. Então, é um país que hoje pode ficar independente. Então, ele pode participar dos BRICS com bastante presença e pode ainda participar dos blocos que compõem o Ocidente, ser um grande parceiro e extrair os benefícios dessas duas parcerias. O Brasil precisa disso. O Brasil não está no nível ainda que a Índia conquistou, mas eu diria que isso seria o ideal. E para que isso logre sucesso, essa terceira opção logre sucesso e tenhamos aí um poder de barganha para sermos independentes,
nós precisamos reforçar nossas forças de defesa. Por quê? Porque a guerra, hoje em dia, ela não é mais uma guerra tradicional. A guerra tradicional todo mundo sabe, né? Combate aéreo, combate nas fronteiras, combate nos mares. Mas hoje, os países, eles influenciam uns nos outros através de guerra cibernética, através de financiamento de terrorismo, através de corrupção e financiamento de partidos e de grupos corruptores dentro do próprio sistema político, através de controle do sistema eleitoral. Então, isso é uma guerra híbrida que nós estamos vendo aqui, uma realidade que no Brasil esse termo era pouco usado, mas é um termo antigo. Já existe há décadas, durante a Guerra Fria, e tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética na época faziam guerra híbrida de toda sorte. Só que esse século, com a evolução tecnológica, a guerra híbrida tomou todo um novo aspecto, né, de interferência individual na opinião pública, diretamente, praticamente. No seu celular, pode um interferidor de fora vai ter informações de como é que a população se comporta. E tem informações e até acesso para informar e desinformar. Então, isso é que é importante a gente entender. O país, Brasil, assim como a maioria dos países hoje, está completamente desprotegido para combater uma guerra híbrida. Estamos expostos. Não só temos deficiências nas nossas fronteiras tradicionais, de terra, mar e ar, mas temos problema de poder proteger o cidadão brasileiro, de poder proteger o território nacional dentro de um contexto de guerra híbrida, com essas novas tecnologias. Então, por isso que eu dediquei até boa parte do meu mandato para as minhas emendas e tal, coisa que eu fiz de mandato para isso. Né? Não quero falar aqui coisa que pode ter contexto eleitoral. Eu quero falar por que eu agi em prol das Forças Armadas durante todo esse meu período aí de mandato. Porque Deputado, isso. só gostaria de frisar aqui o deputado Anderson Moraes, daqui do Rio, que está elogiando aí a live, e eu ia falar exatamente sobre isso. Eu vi um comentário aqui. O Brasil precisa investir em tecnologia militar. Então, exatamente aí nisso que o deputado começou a tocar, não saindo, né, dessa questão eleitoral. Todo mundo sabe que a Abraju que é a partidária. Mas o deputado poderia elencar alguns pontos a respeito dessa, digamos assim, dessa revitalização desse investimento que está sendo feito nas Forças Armadas recentemente, né? Eu vi bastante gente comentando sobre isso, acredito que é uma curiosidade e são informações que não chegam para a gente. Olha, o consenso que nós temos que investir nas Forças Armadas, ele é muito mais amplo agora do que jamais foi desde o fim do regime militar. Após o regime militar, as Forças Armadas saíram enfraquecidas politicamente e a esquerda assumiu o domínio do discurso. E nesse domínio de discurso, isso afeta diretamente o orçamento. Para onde vai o orçamento? Em que gastar? Então, a última coisa que queriam fazer depois da saída do regime militar é alocar recursos nas Forças Armadas. Exatamente porque vou fortalecer o meu inimigo, era a visão. Só que a função das Forças Armadas é muito superior a isso, né? Muito mais de base do que essa composição política. Mas essas narrativas de desarmar o país, não temos inimigos regionais, então vamos desarmar, não precisamos dessa tecnologia toda, não precisamos de jatos, não precisamos não precisamos de corvetas e submarino nuclear, não precisamos de nada disso. Vamos desarmar o Brasil. Acontece que existem vários projetos de longo prazo de defesa que envolvem toda essa evolução tecnológica e que são de capacidade exclusiva das Forças Armadas. Não há outra instituição dentro do nosso contexto constitucional que possa fazer isso. Eles aqui estão olhando sempre quais são os grandes riscos para o território nacional e contra a população brasileira. É eles que fazem esse monitoramento. É por isso que eu falo, se tem alguma interferência ou algum risco de violação do sistema, né, de qualquer sistema que seja, de instituições públicas,
até na questão de eleitoral, precisamos de defesa contra isso. E quem é que tem o resguardo disso? Quem é que faz essa defensoria? São as Forças Armadas que têm essa tecnologia. Então, agora tem um consenso, ao mesmo tempo que você tem grupos subversivos que já agem no Brasil. Né? Você for ver a bancada de deputados e senadores que apoiam a China, ver bancadas de deputados e senadores e juízes que apoiam a Agenda 2030 da ONU. Então você tem interferências desses dois blocos, a gente tem que estar livre disso. É o que a Índia fez. A Índia é uma potência tecnológica acima de ser uma potência bélica. Eles ali têm desenvolvedores de tecnologia na crista da onda. Então nós precisamos disso, não podemos só ficar comprando, porque eles não vão vender e não vão nos fornecer o que é o top de linha deles. Vão estar sempre comprando o que é já segundo calão ali de termos tecnológicos. Então a gente precisa ter esse desenvolvimento interno nosso. E para isso precisa de recurso. E claro, a visão de quem é o nosso inimigo, mas o Peru vai nos invadir. Claro que não. Nós não temos inimigos regionais. Agora, os inimigos regionais, eles são proxies, eles já foram dominados. Veja, o Peru já assinou um acordo com a China. A Argentina já também assinou um acordo com a China para ficar naquela longa linha de Belt and Road, né? Naquele acordo de Belt and Road, ou seja, virar um fornecedor exclusivo, prioritário das demandas chinesas. Então, politicamente, eles já estão muito mais em serventia do que nós ainda. Nós ainda estamos ali naquele preâmbulo. A gente pode cair para dentro disso também, se a gente não tomar cuidado. Mas essas forças já agem no Brasil. Então, a gente tem que saber quem é o inimigo. O inimigo é muito maior do que os nossos irmãos regionais aqui. Se a gente reforçar a nossa defesa, nós podemos até ter uma estratégia, nos dar ao luxo de ter uma estratégia de ajudar os nossos amigos, ajudar os países menores aqui da região a eles também serem livres. Mas, por enquanto, nem nós somos. Estamos aqui sobre um ataque internacional. Nunca, veja como é que o Brasil tomou uma preponderância no noticiário internacional, em todos os aspectos, porque existem interesses internacionais de todos esses blocos no Brasil. Se o Brasil sucumbir a um desses blocos, né, é porque nós não temos instituições fortes para proteger o interesse do cidadão brasileiro, o interesse de preservar o território nacional. É tudo isso que está em jogo, por incrível que pareça, nessas eleições, sobretudo. Mas esses são os nossos inimigos. São inimigos globais, são forças globais, tanto forças financeiras como forças políticas. As forças políticas são de dois lados, tem bloco eurasiano, como gosto de alguns falar, de Rússia, China, e tem o bloco ocidental também, que quer fazer interferência no país. A gente tem que estar protegido. Então, eu vejo a Índia como sendo uma alternativa, ao menos agora, de opção, para onde a gente tem que ir. Para a gente permanecer independente, poder jogar esse jogo com cabeça erguida, temos que reforçar todos esses sistemas aí. Eu não sei se eu deixei claro aqui a resposta, João. Sim, deputado, foi excelente. E eu acho que vale a pena, a posteriori, nós fazermos eventos, inclusive presenciais, fomentando mais esse tema e trazendo essas informações. Como eu disse, não chega. Quem que procura buscar sobre esse tipo de assunto acaba alcançando essas informações. Mas a maioria do povo que é conservador, que é patriota e que gostaria de saber disso, não, infelizmente, me parece que não chega. Né? As mídias sociais não entregam, as mídias tradicionais não têm interesse em falar sobre isso, e a gente sabe por quê. Então, já fica o meu convite para a gente poder fazer alguns eventos bem focados. A doutora Carmen Elisa comentou aqui, excelente análise, informações extremamente relevantes, promotora de justiça aqui do Rio. Pois bem, então vou passar para o doutor André Oliano, vai dar agora 8h10, tem 15 minutos, né, até 8h25, para a gente poder encaminhar então para o encerramento. O doutor André está com a palavra. Deixa eu só fazer sua apresentação aqui rapidinho. O doutor se apresenta, já é de casa, é da diretoria da Abrajuc, senão é para a gente não perder tempo.
Tá mudo. Maravilha, obrigado, João. Agradeço aí então, a palavra. Deputado, parabéns, foi excelente, achei magnífica a sua apresentação. Eu gostaria de tratar um pouquinho dessa questão no âmbito do direito propriamente, né? Então, a gente vê modificações muito severas e acho que até uma espécie de subversão na teoria das fontes do direito no Brasil, em que hoje em dia, sei lá, uma carta assinada por determinado grupo financeiro muito poderoso, ele chega no Brasil e aquilo chega com um poder de lei muito superior ao da legislação fabricada pelos mecanismos tradicionais e até muito superior à própria Constituição. Então, por exemplo, na questão da ideologia do gênero, eu lembro aqueles princípios de Yogyakarta, um negócio que nunca foi legislado por ninguém, não foi tratado em âmbito oficial internacional, uma espécie de reunião ali de notáveis, né, sobre o tema, enfim, grupos privados, e aquele negócio entrou e começou a ser mencionado como fonte do direito, em decisões, em controle de constitucionalidade, em normas que são criadas por via não legislativa, né, por instituições mais burocráticas, CNJ, CNMP, enfim. E essa subversão de teoria das fontes, ela de algum modo me parece visa driblar aí os canais democráticos clássicos, né? E fazer com que toda a agenda criada por esses grupos, de algum modo, ela possa ser introjetada no país pelo mecanismo que for, né? Então, você tenta passar pela via democrática porque pega bem, mas se não conseguir nessa, você atravessa, você pula ali a cerca por outros canais. E isso me parece extremamente preocupante e talvez poucas pessoas estejam atentas a isso, né? E esse mecanismo do globalismo, enfim, essa expressão aí tem uma certa mística em torno dela, né? Enfim, basicamente me parece que a transmissão desse canal de poder de tomada de decisões mais territorial pelas vias democráticas clássicas, em que você tinha de alguma forma tentava concretizar a autonomia da população, a autonomia dos povos, enfim, e você transmite isso para órgãos ou blocos mais especializados por tema, né? Então, sei lá, como é que a gente vai enfrentar a pandemia? Já não é mais o Brasil que define pelos seus canais representativos, a agenda veio meio pronta da OMS, e se você não aceita isso pelos mecanismos de legislação, decreto, no fundo o STF dá lá uma decisão e ele fala que aquilo lá decorre do princípio constitucional do direito à saúde, né? Então você, de algum modo, aquilo lá entra. Isso me parece muito preocupante. Houve uma sanção externa aí né? Se não é um órgão interno como o STF que resolve aplicar draconianamente uma medida externa, se não é por esse canal, eles criam alguma forma de sanção que vai inviabilizar o governo brasileiro. Então, isso é praxe, não é? Não estamos falando de nada ficção científica, não. Já é a praxe, já fazem assim. Perfeito, ou alguma medida de constrangimento, de canais de imprensa, enfim. E claro, se você tiver, eu acho interessante que você tenha esses órgãos especializados, se for como um veículo de troca de boas práticas internacionais, acho excelente, né? Então, aquilo vem como uma ideia, você reflete internamente o que você quer internalizar, o que você não quer, acho fantástico. Agora, na medida em que há um certo esvaziamento da capacidade do país de tomar suas decisões, acho extremamente problemático. Uma série de temas, né? Aborto, o enfrentamento à pandemia, questão de ideologia de gênero, questão de segurança pública, uma série de agendas de segurança pública vêm prontas e elas estão completamente alienadas do contexto de algumas regiões do país. Enfim, e daí eu achei bem interessante a exposição do deputado, achei até um pouquinho mais otimista assim, do que eu costumo ver o cenário internacional. E daí eu me pergunto, quanto a essa... Porque assim, se o globalismo é esse fenômeno de especialização de temas, agendas vindo prontas externamente, e daí eu me pergunto se o BRICS seria uma real alternativa ou se ele seria mais ou menos
a gente decidindo se nós vamos ser uma colônia da esquerda americana ou uma colônia chinesa. Então, mas você não estaria aí saindo realmente da alternativa globalista, você só estaria caindo num outro grupo que faria mais ou menos o mesmo tipo de pressão pelos mesmos mecanismos. E até, por exemplo, a pandemia, me parece que ela foi muito mais influenciada pela resposta chinesa do que pela resposta americana já, de algum modo, né? Não sei se concorda. Enfim, como que a gente faria para que ela fosse uma real alternativa, entende? Porque, assim, enfim, não sei o que eu preferiria, sinceramente, ainda acho que, sei lá, a gente está vendo aí tanques na China impedindo as pessoas de sacarem as suas contas correntes, né? Enfim, algo que a gente ainda não vê nos Estados Unidos. Então, se fosse só duas propostas de globalismo, o que seria melhor, pior? Enfim, eu acho que alguns temas de moral, a esquerda americana é muito ruim, né? Então, mas você tem nesses temas de liberdade, me parece que a China é muito ruim, né? Então, assim, enfim, e daí pergunto, devolvendo mais a título de pergunta aqui o meu tempo de fala aqui, não vou nem usar ele todo, enfim, eu até gostaria, achei muito interessante, gostaria de ouvir mais, mas e essa proposta de imitar a Índia, assim, há custos elevados nisso, e no Ocidente há pressões muito fortes, ainda mais pós-pandemia, de que os recursos sejam utilizados. Enfim, as pessoas estão numa situação difícil, né? Então, um propósito de recuperação econômica. Há uma demanda por serviços sociais e um suporte social, me parece, até me corrija se eu estiver equivocado, muito superior no Ocidente do que no Oriente. Assim, na América Latina, todo mundo quer ser um pouquinho assim a Escandinávia, todo mundo quer ser um pouquinho a Europa, e quer um auxílio muito forte, né? Então, a América Latina se vê muito assim como, nossa, era isso que a gente sonhava. Isso cria uma dificuldade de você, cria uma dificuldade interna, política interna, um entrave aí razoável de você ampliar o seu investimento em defesa. Embora eu verifique também esse tema de guerra híbrida, não sou especialista, mas a gente percebe, né, que há um fenômeno de influência e uma influência não assim propositiva, mas fortemente impositiva nos caminhos da dinâmica interna do país. E daí eu perguntaria Doutor assim, André, então, pode falar. só um que está chegando muito comentário e eu estou tentando segurar esse daqui, eu acho que é importante, se puder falar dele em dois palitos. Aproveitando aí para quem fez a pergunta e quem mais interessar, o doutor André Oliano vai lançar um livro sobre ativismo judicial e tem um curso também. Então, aqui na nossa live, se clicar ali em cima, tem o Instagram do deputado, o da Abrajuc e o do doutor André. Para quem quiser ver, é só entrar lá no Instagram dele. Tem a ver com a pergunta. Como melhorar o país com um judiciário tão militante quanto um partido político? Ótima pergunta. Olha, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, talvez mais do que isso, né? Então, assim, eu acabei não me apresentando, é sempre um pouquinho chato a gente ficar falando da gente, né? Mas, de fato, assim, recentemente eu encerrei meu mestrado e tive a oportunidade, foi espetacular, de estudar em Oxford. E na Inglaterra vi assim, uma realidade muito diferente, porque você não tem nem o controle de constitucionalidade. Então, embora você tenha influência de agenda interna, o controle interno sobre as políticas é muito maior e o controle parlamentar é uma coisa magnífica, né? Então, assim, você fala o que acontece no Brasil lá, realmente os professores caem duros para trás, assim, eles acham inacreditável e inaceitável, entende? Daí um pouco o fruto dessa pesquisa vai ser lançado em breve. Eu estou só com dificuldade de terminar aí a última correção do livro, que o nome será Contra o Ativismo, né? Então, mecanismos institucionais de resposta. E eu venho tentando compartilhar isso com as pessoas por meio do curso que eu lancei na internet. Graças a Deus aí já formamos, enfim, alguns membros do MP, do Judiciário. E, assim, ó, não tem uma resposta pronta para isso, tá? Então, e realmente o Brasil ele já se encontra numa situação muito complexa, muito complexa. Então, assim, tem um canal mais simples, que você elege pessoas que vão indicar juízes com outro perfil para a Suprema Corte. Esse é um canal, vamos dizer,
menos turbulento e muito eficaz e mais de longo prazo. Outra coisa, os próprios juristas, a gente tem que cuidar muito. Isso que eu falei, por exemplo, da teoria das fontes, isso aí foi descuidado, isso aí é essencial, né? Então o pessoal começar a citar documentos estrangeiros como se aquilo fosse uma lei, ou superior a uma emenda constitucional, né? Então, assim, isso aí, os juristas têm que estar. Isso é muita produção jurídica, as pessoas chamando atenção para isso, alertando as pessoas, enfim. E as próprias técnicas de interpretação jurídica, elas têm de ser repensadas no Brasil, enfim, é um caminho longo, tá? É um caminho longo. E outra coisa é o caminho da resposta institucional. Eu acho que o parlamento, enfim, então estamos aqui com um deputado, né? Cabe muito ao parlamento responder quando você tem medidas ativistas. Eu acho que alguma medida, de alguma forma, tem tentado. E isso passa muito por você construir uma maioria parlamentar que está sensibilizada para esse tema. Então, enfim, você tem que ter um governo que está preocupado com isso, e esse governo tem que se preocupar muito em construir maioria. Então, muita gente, vamos colocar, entre conservadores, e queria muito embate, né, entre governo, parlamento. Então isso aí me parece que fez a gente perder um pouquinho de tempo. Então o interessante é você construir, você tem que construir uma maioria que está preocupada e ver até onde que essa maioria está disposta a responder. A gente teve essa questão do Rio de Janeiro hoje, foi ontem, né, a questão do... Você vê lá a artilharia antiaérea. Puxa, eu acho que é plausível que a gente tenha maioria, tanto no Senado, na Câmara, para debater esse fenômeno e responder, por exemplo, a uma ação judicial que fala que a polícia não pode mais fazer. Não é que não pode, né, mas dificultou muito a realização de operações. E isso, basicamente, na prática, você está entregando uma região do país para grupos, né, criminosos, enfim. Então, assim, quando sai uma decisão dessa, eu acho que no dia seguinte tem que sair uma lei. Tá bom, então, decidindo parâmetros para atuações policiais nas favelas, entende? Você não pode entregar essa decisão de uma forma tão irresponsável como foi feito, na minha opinião. Então você tem que responder. Eu acho que esse caminho da resposta institucional também é muito importante. E daí, só terminando, então, eu passaria a pergunta dizendo como que a gente faz, como seria, né, se é possível e como, para que essa aproximação do BRICS não seja só... Tudo bem, a gente vai deixar de ser uma colônia da esquerda americana e vai se tornar uma colônia chinesa. E o caminho desse caminho mais independente, que eu também sou simpático, me parece muito interessante. Enfim, que a gente até vai manter contato com todo mundo, a gente vai acompanhar as boas práticas internacionais, eu não vejo nada de errado nisso. Inclusive daquilo que a esquerda americana propõe que é bom, a gente vai atrás, não tem problema, a gente dialoga, a gente vê o que a gente quer absorver, o que não quer. Mas essa dificuldade que a gente tem de investimento nessa área, com todas as fortíssimas pretensões de investimento social que você encontra na América Latina, que me parece que não encontra na Índia. É um problema que eles não têm, né? Basicamente é isso. Olha, excelente ponto. Tá? Eu diria que... Para mediar aqui rapidinho, nós temos 8 minutos, aí, senão o Instagram derruba a live. Tá? Tá, eu vou tentar responder em 5 minutos aqui. Bom, o ponto que ele mencionou aqui é fundamental. O brasileiro não está vendo os inimigos. E o que não é, então a gente não tem o privilégio de ver os nossos inimigos. Quem é que está agindo? A gente acha que, às vezes, é o Foro de São Paulo, e se o Foro de São Paulo está vinculado com a China, ou se é a China diretamente, ou se é Estados Unidos diretamente, ou se é Estados Unidos via Europa diretamente, ou é a ONU interferindo, mas todos esses estão interferindo. Ou são os grandes fundos de investimento, e todos eles estão fazendo esse jogo. Então, o nosso inimigo ele não está tão claro. Então, o que acontece? Exatamente, não fomentou investimento em tecnologia de defesa, na própria defesa também não está fomentado, sabendo quem é o teu inimigo, se ele é o inimigo presente visível, existe um gatilho natural que a população fala assim, não, peraí, a defesa é prioritária. Olha a Índia, por exemplo. A Índia tem um IDH pífio. É um país miserável. Tem 1 bilhão de pessoas miseráveis. Tem uma classe média gigantesca, de centenas de milhões. Mas tem 1 bilhão que é pobre mesmo, que estão abaixo da linha de pobreza. No entanto, é um país que investe maciçamente em defesa. Por quê? Porque os inimigos são todos visíveis. A China está ali, o Paquistão está ali, tem problema também com o Sri Lanka,
tem uma série de problemas internos também, e fora outros rivais econômicos, como a própria Inglaterra, como foi durante o período de independência, era sempre o risco de voltar a ser colônia. Então, a Índia sempre investiu muito em defesa. Então, ela tem a visibilidade dos seus inimigos, isso fomentou isso. Outro país que é referência aqui, não é tão análogo conosco como a Índia, porque é menor, Israel. Israel é um país pequenininho, todos os inimigos em volta, no entanto, investe maciçamente em defesa e está totalmente independente. Ele não é dependente efetivamente da OTAN ou da ONU, de nada disso. Ele vive numa bolha política própria dele. A questão também, outro país que está numa situação análoga, mas tem outras referências não tão boas, como, por exemplo, a Turquia. Turquia investiu maciçamente em defesa. Hoje também é um grande jogador ali, pode criar um problema não só para a OTAN, mas para os países árabes, pode criar um problema até para a Rússia e China. Não sabemos para onde vai a Turquia. É um país independente. No entanto, ele não está tão forte economicamente quanto a Israel, que está equilibrado, e a Índia, que está rica, está crescendo. Né? Então, a Turquia parece a Argentina em termos de gestão econômica. Então, é a única debilidade aí da Turquia no momento. Mas aqui a chave é o seguinte: a visibilidade do inimigo. O que eu tenho falado aqui, até para as Forças Armadas, a gente tem que transformar o inimigo que hoje é velado, que está ali debaixo desse manto que diz o globalismo é o nosso inimigo. Tá bom, mas quem é que está atrás disso? Como é que ele age? Vamos levantar esse manto, vamos apontar o dedo, mas, poxa, ele já está aqui dentro. Ele já está agindo ali, olha, aquela instituição pública é deles. Olha, aquele pessoal lá, aquele grupo lá, age para aquele outro grupo lá. Então, essa transparência de quem é que está influenciando o poder de governo no Brasil é que é o começo dessa mudança. Aí mesmo o país tendo uma demanda de Estado social, né? Demandas de assistencialismo, demanda de previdência, demanda de saúde, educação, que são recursos que são sugados para esse tipo de despesa, mesmo com isso, existe um consenso nacional e um consenso também dos deputados que temos que combater esses inimigos. Agora, como combater isso? Primeiro, o que está patente aqui, uma das instituições que a gente está vendo, que é problema, o judiciário. Temos que ter uma reforma do judiciário. Né? Eu estou coletando até assinaturas para isso, né? Para fazer uma reforma do judiciário. E eu estou vendo pelos resultados iniciais que tem uma boa adesão. Então, estou bem satisfeito ali, não estamos ainda com a assinatura completa, mas estou no caminho. Se não tivéssemos uma eleição, a gente teria quórum em Brasília para eu poder fazer essa coleta o mais rápido possível. Então, essa é uma reforma que já debelaria um dos grupos que está influenciando no Brasil. Agora, entendendo que o nosso Estado de Direito precisa passar por reformas também, para que a gente possa se defender melhor. Então, como fazer isso de uma maneira rápida? Capacitar quem já faz. Né? As Forças Armadas já têm a noção, já têm a capacitação ao menos de inteligência. Agora, precisa capacitar juridicamente. Eles não são capacitados. Aliás, a esquerda, que age para um desses grupos de influência, age pelo Foro de São Paulo e tal, ela quer desmobilizar as Forças Armadas e quer botar as Forças Armadas somente na caixinha da guerra convencional. E a gente sabe que não é somente a guerra convencional que está sendo travada em território brasileiro. Então, a capacitação jurídica das Forças Armadas, ou de algumas instituições vinculadas às Forças Armadas, seria talvez uma medida agora, de momento. Mas, na minha opinião, uma revisão do Estado de Direito brasileiro, considerando todas essas involuções, né, do sistema mundial e de tentativas de controle, eu diria que seria o melhor de todos. Né? Seria uma revisão completa, porque aí a coisa começa a se encaixar de uma maneira mais hermética. Mas dá para fazer ajustes já nessa Constituição falha, que é a Constituição de 88. Isso é possível. Então, algumas reformas ali temos que pautar e defender deputados que queiram fazer essas mudanças também. É isso. Então, perfeitamente. Muita gente aí pedindo uma nova live, então já fica o convite aí para a gente poder fazer mais eventos, lives, e a Abrajuc, né, eu falo aqui em nome de toda a diretoria, os associados, doutor André Oliano é da diretoria, a Abrajuc está de portas abertas, tanto para todas essas ideias. Muito se pediu aqui também uma live a respeito da monarquia. Eu
acharia muito interessante, adoraria falar sobre esse tema. Então, quero agradecer aí ao deputado, ao doutor André Uliano, e assim nos despedimos aí. Peço para o pessoal que ainda não seguiu poder seguir a Abrajuc aí no Instagram. Então, um forte abraço. Obrigado, João. Forte abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Parabéns para o Brajuc.